Bom dia a todos. Vamos orar juntos antes de começar isso. Jesus, muito obrigada e te adoro. Nós clamamos o nome de Jesus sobre nossas famílias e nossa vida inteira. Jesus, nós oramos que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Nós oramos que nós possamos colocar todas as coisas desse mundo de lado para que nós possamos nos prostrar na frente do seu trono e encontrar paz e alegria. E eu oro que nessa manhã nós te adoramos juntos. Muito obrigada por sua palavra, Jesus. É muito preciosa para nós. As suas escrituras são verdadeiras. Abra os nossos corações e mentes para nos conectarmos contigo nessa manhã. Amém. Amém, amém. As pessoas de Judá, os judeus, eles passaram 70 anos em exílio e sendo cativos da Babilônia. Jerusalém tinha sido destruída. E eles passaram esses 70 anos esperando e aguardando pelo dia que o Deus deles chamariam eles de volta para a cidade prometida. Eles tinham esperança de que quando eles retornassem, a cidade Jerusalém fosse uma nova Jerusalém e seria um lugar de paz e prosperidade. Mas agora eles voltaram para lá, 450 antes de Cristo. Esdra tinha reconstruído o templo e ainda a cidade e as pessoas dessa cidade ainda não aprenderam nada. O lugar, a cidade era tão corrupta quanto sempre. Tinha injustiça. Então Deus envia Malaquias, o profeta. O nome dele significa o mensageiro. É o último livro profético do Antigo Testamento. É o livro do Antigo Testamento. É o último livro do Antigo Testamento. É o livro que olha para o futuro. O profeta que fala sobre Elias retornando para fazer o caminho para o Senhor, falando sobre João Batista. Esse é o livro de Malaquias. Também é uma conversa. É uma conversa entre Deus e as pessoas de Jerusalém, os judeus. E ele vai apontar os pecados e a corrupção desse povo. E vai ter uma série de disputas e confrontos quando Deus está confrontando essas pessoas pelos pecados. Mas é uma conversa. Deus fala para eles: vocês estão desprezando o meu templo. Como? E eles respondem e falam: como a gente está desrespeitando o seu templo? Então Deus fala: e você está trazendo ofertas em ídolo. Você não está trazendo ofertas que alcançam isso, ofertas vergonhosamente coxas. Você está me negligenciando. E eles perguntam: como? Como a gente está te negligenciando? E eles falam: os homens estão se afastando e divorciando das suas esposas e trazendo israelitas e ídolos para sua casa. Então, em Malaquias 3:7, Deus vai falar: retorne para mim, e eu vou me retornar para ti. Então a gente pensa: como voltaremos? Ele fala: voltem para mim e eu voltarei para vocês. E eu voltarei para vocês. E eles perguntam: como voltaremos para você?
Esse Deus que ama eles, esse Deus que sabe das pessoas, que as pessoas deles estão se desviando, ele fala, volta para mim. Mas agora vamos pausar por um momento, porque essa afirmação, a gente pode se reconhecer com isso, porque em um momento ou um outro na sua fé, você já passou por essa estação que você sabe que você tem que retornar para Jesus. Que você sentiu que você estava se desviando e você sabe que você deveria que repriorizar a sua fé. Essa passagem, eu estou fazendo a leitura com o pessoal da Bíblia e uma das passagens é Jesus falando em Mateus 11, falando, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu te darei descanso. Nós já estivemos lá, todos nós. E como nós voltaremos? A gente vem com essa pergunta e a gente vem com um plano na nossa cabeça e aí a gente cria um cenário de que é isso que vai demandar de mim para priorizar a minha fé. Eu vou estudar minha Bíblia mais, vou mais à igreja, eu vou todo domingo de manhã para que eu possa cantar mais música de adoração com outros cristãos. Esse é um plano ótimo. Eu vou servir mais, eu vou amar outros, eu vou me submeter. Você sabe como que Deus responde a eles? Um pouco uma surpresa. Olha a resposta dele. Ele responde: é possível que o homem roube a Deus? Ele fala de dinheiro. É uma surpresa porque na nossa lista a gente pensa que eu preciso me retornar para Deus, a gente passa direto pelo assunto de dinheiro. A gente pensa que primeiro eu vou colocar a minha vida de oração junto, depois eu vou começar a estudar a minha Bíblia e depois, mais pra frente na caminhada, eu vou começar a pensar de como eu vou investir o meu dinheiro no reino de Deus. E Deus fala assim, não, isso é a primeira coisa que nós deveríamos falar sobre. Tem sido uma bênção pra gente conversar sobre as finanças e a nossa fé, porque os nossos investimentos financeiros, o que eles fazem, eles constroem os valores do nosso coração. Deus sabia que se você quisesse voltar aos trilhos, ele sabe que onde você colocar o seu dinheiro, o seu coração vai seguir. Eu me lembro algumas semanas atrás que eu mostrei a Bitcoin. Isso daqui é um objeto muito engraçado. Eu vou colocar na minha parede em algum momento. Mas eu lembro que eu tava brincando com isso e eu tentando acreditar que eu comprei uma. E eu perguntei, qual é o valor de uma Bitcoin agora? Engraçado que alguém falou no segundo culto, alguém falou assim, falou o preço, $118 mil é o valor. Foi engraçado, foi cômico, mas fez um ponto. Se você é uma pessoa que está investindo em Bitcoin, se eles investem, eles vão começar a se importar bastante. Os valores do coração dele vão se importar bastante sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, porque ele está investindo, ele vai saber de quanto está indo para baixo, quanto tá, ele está investindo e olhando essa ação. Essa é uma regra muito poderosa. Acontece na nossa vida, mas acontece na nossa fé também. Porque onde nós investimos, isso vai mudar e moldar os valores do nosso coração. Me lembro de semana passada com o pastor Lee, que ele falou que Mateus 6, 21, nessa passagem fala: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Calma. Isso daqui não tá certo. Isso aqui tá errado. Calma. Eu falei. For where your heart is, your treasure is.
Aqui, o que a gente mostrou intuitivamente, você pensa que onde o seu coração está, o seu tesouro também vai estar. Quando eu estou orando e estou lendo a minha Bíblia o suficiente, eu vou começar a entregar o meu tesouro para Deus. A gente pensa que onde o meu coração está, o meu tesouro estará. Mas o jeito que realmente vai é... Você não deve jogar tomates aqui em mim, porque eu não estou fazendo o uso errado da Bíblia. Onde o seu tesouro está, o seu coração vai estar. Essa é uma maneira muito poderosa, um princípio muito poderoso que Deus sabia que se você quer voltar ao seu relacionamento com Ele, as suas finanças podem ser usadas como um instrumento. E, ao invés de suas finanças te guiarem e te controlarem, você pode usar as suas finanças para controlar o seu coração, porque o seu tesouro vem antes, porque o seu coração vai estar onde o tesouro está. É uma regra muito poderosa. É sobre relacionamento. Agora vamos ler a passagem. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviaram os meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E como é que te roubamos? Nós dizimamos e nas ofertas, nos dízimos e nas ofertas, vocês estão deixando de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam um dízimo de todo ao Senhor do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. E vejam se não vou abrir com portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Você sente a intensidade dessas palavras? Eles são realmente muito fortes, que nós podemos roubar a Deus. Palavras realmente carregadas emocionalmente. Vocês estão me roubando, é isso que Deus fala. Tem emoção, tem poder, tem um pouco de medo nessa. Eu não quero roubar a Deus. Mas para realmente entendermos o que está acontecendo isso aqui, a gente precisa falar sobre uma imagem maior. Nós precisamos falar que como a Bíblia é separada em 3 temporadas em relação à lei. Antes da lei, o livro de Gênesis, antes de Moisés, Abraão, Isaac. Abraão foi uma imagem muito grande, como ele é um exemplo de nossas fés. A gente olha lá atrás para ele, mas isso é antes que a lei fosse dada. A gente tem o tempo da lei agora com Moisés, que se você acredita em Yahvé, esse é o jeito que você tem que viver. E ele fez leis claras. O que acontece quando você peca? Você tem que trazer sacrifícios. O que você tem que fazer? Como você tem que agir? Os 10 mandamentos. Dízimo era uma das leis, especificamente na lei. Depois a gente tem onde a gente está nesse momento. Após a lei, que a gente está aqui na graça. Porque se você sabe, você conhece Jesus, você está vivendo na temporada da graça, porque Jesus, ele completou todas as leis. Mas Malaquias está no tempo da lei. Então, por que Deus se importa tanto e por que ele agiria tão... Está em Levíticos, está em Profetas. E muitos profetas já falaram que como as pessoas de Deus deveriam dar os 10%. Qualquer coisa que eles fizessem, os 10% seriam de Deus. E ele falaria, isso é meu e você não está me trazendo. Eles tinham um corredor, um armazém que era realmente
existia o corredor estendido, literal, com salas, cubículos no templo de Deus, onde grãos, vinho e óleos eram armazenados. Tem uma dica ali, uma ideia do porquê que Deus, por quais motivos, o porquê que Deus liga tanto para isso. Em Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Você sabe, um dos motivos que Deus se importa tanto com o nosso dízimo é porque Deus não precisa disso, mas Deus tem um propósito para isso. É sagrado. Aqueles 10% é separado e Deus tem planos para isso. E eles não estavam usando, era para prover para outras pessoas, era para trazer comida nesses armazenamentos. E Deus tinha um projeto para isso, era para alimentar quem estava trabalhando no templo de Deus. Então, um dos motivos que Deus estava preocupado sobre eles trazendo o dízimo é porque ele tinha planos e propósito para todas as coisas. E tem uma razão, uma segunda razão que a gente tem que pensar um pouquinho mais. O segundo motivo que Deus se preocupa tanto com isso, talvez até mais importante do que a primeira razão que eu te dei, e depende de como você vai ler e pensar sobre essa ideia de roubar a Deus. Você vai ouvir, você vai entender e prosseguir o que ele está falando legalmente enquanto você está na frente do julgamento, ou você está aqui na frente de um valor de relacionamento com ele. Eu estava muito tentado de, quando eu li isso, para que, como os FBI, agentes do FBI, eles só abrem e quebram as portas e eles acabaram de roubar com medo e tecnicamente a gente fica pensando como que a gente tem acesso ao Deus? Como assim que roubar ao rei? Você não se livra, você não sai impune de roubar o seu rei. As percussões disso seriam maiores do que roubar o seu vizinho, por exemplo. Não só o seu rei nessa terra, mas o rei celestial. Eu acho que nós precisamos pensar de uma forma, em termos de relacionamento e emocional, porque essa é a forma que Deus está falando, não só como o Rei Celestial, mas como o Pai Celestial deles. E o motivo que eu falo disso é que uma das primeiras coisas que ele fala é que a gente pensa é porque Deus te ama e Ele quer um relacionamento com você. Então, cabe nessa narrativa. Lembra que eu estava te falando sobre o livro de Malaquias? É uma conversa. É uma conversa entre Deus do universo e as suas pessoas. E aí você pode quase sentir que, como um pai, a emoção de que ele estava sentindo isso, vocês estão me roubando. Eu quero te abençoar e eu quero estar nesse relacionamento. E eu te dei tudo e você está me roubando? Porque você sabe o que acontece quando o dinheiro se envolve. É como alguém que tem uma herança e agora toda a guerra começa. O primo que você achou que te amava agora tem um advogado para te processar e você tá magoado e sentido sobre isso. Espera, esse é o valor que eu tenho para você? É quase como se Deus estivesse falando para as pessoas dele. Esse é o quanto você se importa para mim. Você se importa mais sobre o seu dinheiro do que você se importa com o seu relacionamento comigo. A gente falou antes que sobre onde o nosso tesouro está, o nosso coração vai estar e ele vai formar os princípios do nosso coração. Mas onde você investe o seu dinheiro e seu tesouro também revela onde o seu coração está. E está revelado que
Deus pensou, está revelado que eles se importam mais com as carteiras deles do que comigo. Imagina a sensação de Deus estar machucado com isso. Essa ideia de onde você investe o seu dinheiro, o seu tesouro, isso revela onde o seu coração está. A gente sabe que é verdade. Eu posso ir olhar para o meu cartão de crédito e fazer uma matemática. E com matemática, somando o meu cartão de crédito, eu posso realmente mostrar quais são os meus princípios pelo meu cartão de crédito, pela fatura do meu cartão de crédito. A gente vai falar sobre nossas finanças, é muito mais do que apenas só matemática. Tem uma coisa de relacionamento acontecendo. E me lembra de quando eu me casei, quando eu era novo e pobre. E eu falei para minha esposa o quanto eu amava ela e eu queria passar minha vida com ela. E a visão linda do futuro. E aí eu tive que abrir a minha carteira e comprar aquele anel. E tinha um senso de me trouxe um senso de uma clareza naquele momento, mas não apenas o que eu trago princípio, o meu valor a isso, mas quem eu trago valor. Quando eu gastei todo aquele dinheiro com aquele anel, eu pensei que o meu amor estava trazendo forma e tangível para mim agora com esse dinheiro. Não é apenas uma compra, não era sobre apenas uma coisa que eu tinha que fazer, mas uma coisa que eu sentia que eu tinha que fazer, mas era realmente necessário, porque eu precisava fazer isso para selar o nosso comprometimento. E começou com a minha carteira. O meu relacionamento com a minha esposa começou com a minha carteira. Antes de a gente falar, eu aceito, porque onde a gente investe o nosso dinheiro revela onde nossos corações estão. Ele é um Deus gracioso. Vamos voltar para Malaquias. Ele é um Deus gracioso. Ele conhece eles, ele ama eles, ele quer ele tá dando deu-lhes uma oportunidade de consertar. Traga todo o seu dízimo. Vamos consertar isso. Eu vou te dar algo para fazer. A gente está falando do tempo da lei. E agora nós estamos sentando aqui no tempo do Novo Testamento, debaixo da graça, e nós estamos nos perguntando: essa lei que Deus deu para eles e as pessoas de Jerusalém durante o Antigo Testamento ainda aplica para a gente? Porque nós estamos vivendo no tempo da graça e Jesus cumpriu todas as leis. A gente recebe a mesma chamada emocional de Deus, que se a gente não está ofertando, a gente está roubando ele. A gente pensa que nós, como os cristãos de Novo Testamento, a gente vive debaixo da graça. Mas a resposta é não. A gente tem que pensar que, no termos da lei, entre lei, antes da lei e depois da lei, ainda aplica pra gente. Malaquias 3:6. O verso anterior disso é muito importante. Eu não escrevi isso, eu não fiz nada disso. Eu não escrevi isso. Porque eu, Senhor, não mudo. Não foi eu que escrevi isso. A gente precisa pensar sobre isso por um momento, porque como a gente pensa sobre isso, de eu, de fato, Senhor, não mudo. Os dízimos começaram nas leis de Moisés. Essa é a pergunta. É uma boa pergunta. Porque senão, tem algo poderoso lá. Vai para antes da lei. Sim. A resposta é sim. A primeira pessoa a dizimar, que Paulo, no Primeiro Testamento, vai falar que nós deveríamos segui-lo, é Abraão. Abraão está vivendo antes da lei, ele não tinha que dizimar. A história vai que o sobrinho de Abraão, Ló,
estava sendo cercado por exércitos e Abraão teve que ir salvá-lo e derrotou os exércitos. Abraão salvou Ló, venceu as batalhas. E aí alguém com o nome de Melquisedeque surge. Ele é falado em outros momentos da escritura, mas o que nós sabemos até aquele momento é que ele era o sacerdote de El Elyon, rei de Salém. Ele era o rei de Salém. Salém é Jerusalém, o rei da justiça. A gente fica pensando, será que isso era uma dica do Messias e da justiça? Talvez, mas acontece que depois dessa batalha, Abraão, ainda antes da lei, ele entregou 10% ao rei. E a parte mais importante disso é o porquê ele deu isso. Porque ele estava grato. Ele deu porque ele estava grato e abençoado. Porque ele confiava em Deus e ele estava grato por tudo que Deus deu a ele. Então, o dízimo aconteceu antes da lei. Agora vamos falar de onde nós estamos agora, no Novo Testamento. O que o Novo Testamento tem para falar de dízimos? A gente tem que dar dízimos? Vamos falar o que Jesus falou sobre isso. O que a gente acha no Segundo Testamento é que Jesus endossou os dízimos. E foi o pastor Lee que mostrou isso para mim, mas se você for ler em Mateus 23, você vai achar que é aqui que Jesus está escolhendo, tocando nas leis dos fariseus. E ele começa a falar que isso é incorreto, não faça isso. Uma das leis que ele não confrontou dos fariseus era dízimo. Mateus 23, ele fala: ai de vocês, mestres de lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. É claro que Jesus ele não muda isso. Vocês, tá bom, vocês deveriam fazer isso, sim. Ele está fazendo isso. Na verdade, ele está aumentando ali o limite. Sim, você deveria entregar o seu dízimo, mas eu estou preocupado com o seu coração. O seu coração deveria estar ali também. Você não deveria só dizimar por emoções. Isso não é sobre o dinheiro, isso é sobre o seu coração. E é sobre o que Jesus faz o tempo todo quando ele está falando da lei. Ele fala, não mate. Jesus fala, não, nem odeie alguém no seu coração, porque no seu coração você já está cometendo o ato de assassinato. E a Ló fala, não cometa adultério, mas Jesus fala, não olhe para uma mulher com luxúria do seu coração, porque você está cometendo o adultério no seu coração. Jesus falaria a mesma coisa sobre o dízimo, sim. E Jesus falou, aqui você vê, que pelo jeito que ele está interagindo com as pessoas pelo dinheiro. Pense agora, lembra daquela história do rico, do jovem rico? Ele estava seguindo todas as leis, estava seguindo tudo, e o que ele fala? Venda tudo. Isso que Jesus fala para ele, venda tudo, dê aos pobres e me siga. Ele aumentou a barra, ele já estava, o cara já provavelmente estava dizimando e Jesus falou assim, eu não quero só o dízimo, eu quero você todo. Se você tem duas coisas e alguém te pede você entrega o outro, não é 10%, é 50%. Com Zaqueus. Ele fala, eu vou te dar 50% de volta de tudo que eu tenho. E Jesus fala, não, isso é muito. Bom, dá 50%. Eu amo quando que dizimar, ele
Quando ele vai interagir com a viúva e ela deu tudo que ela tinha, ainda que era muito menos do que as pessoas ricas estavam dando, era o mesmo ou ainda até mais em valor aos olhos de Deus. Ele ainda não falou, ele não falou isso é tudo, ele não falou mantenha um pouco para você. Ele falou, ele aceitou e é um sinal de confiança de que nós amamos ele, que nós confiamos nele, que nós conhecemos ele. Nós estamos falando bastante sobre de testemunhos, sobre 10%. Você escuta bastante pessoas falarem sobre como Deus tem abençoado eles e tem que quando eles confiaram em Deus, com os 10% deles teve alegria e que foi por fé, porque as nossas finanças não é sobre o dinheiro, é sobre a nossa confiança. É sobre quem nós estamos confiando. Deus sabe que dinheiro é muito complicado para a gente, por isso que Ele está sempre muito interessado nisso, porque Ele quer nos livrar de confiarmos no dinheiro ao invés de confiarmos nele. Porque em relação ao nosso relacionamento, a gente ouve bastante testemunhos. Eu tenho uma bênção muito boa. Eu recebi uma bênção de um testemunho aqui na minha. Eu não sei quem enviou, mas parabéns me enviando isso para que eu possa compartilhar com as pessoas aqui. Isso que ele fala. Na minha juventude, eu era um cara muito. Eu me casei, eu tive um serviço, mas comecei a entrar em uma vida muito fora da lei, o que me levou para cadeia e eu estava sozinho. Me fiz sem minha família, depressivo, e nesse momento muito baixo da minha vida eu comecei a acreditar em Jesus e eu comecei a ir para todos os cultos no domingo e eu vi a minha vida mudar para o melhor. Eu fui dado um pouco de dinheiro por um. Tava dando um pouco de dinheiro toda vez que eu ia no domingo ou todo mês. Depois de alguns meses, eu passei por uma crise relacionada à minha vida passada com pecados e depressão. Como eu demonstro para mim mesmo que eu estou cometido com essa vida. A vida acontece e nós tivemos esses sentimentos. De repente aconteceu e veio do meu coração que a minha doação com a igreja era o que eu demonstrava o meu cometimento com Deus. Então eu comecei a entregar mais e em algo que eu não acreditava. E eu estava mostrando a minha fé pelos meus trabalhos. E agora eu sei que eu preciso entregar os 10%. Não porque Deus quer que eu entregue, não que eu preciso para minha salvação, mas que eu estou mostrando o meu cometimento com Jesus. E eu sei que Ele sempre vai estar ali para me ajudar com minhas tribulações. E eu me tornei abençoado ainda mais financeiramente, mas muito mais espiritualmente. O meu relacionamento não estava só sobre os 10%, sobre a minha igreja, mas também para todos aqueles que precisam. Obrigada, Jesus, por me salvar, porque através de você eu posso ajudar outros e viver uma vida abençoada. Eu amo o coração por trás desse testemunho. Enquanto a gente finaliza essa série de finanças, tem mistérios, tem promessas. E não é sobre finanças, é sobre o seu coração. É sobre um relacionamento com significado, um relacionamento profundo com Deus, o seu Criador, que fez claro que Ele quer te liberar da dependência e o amor ao dinheiro.
A gente fala sobre o Novo Testamento porque a gente pensa, a gente fala de que Deus endossou, mas Paulo também fala sobre isso. Quero te dar uma oportunidade de responder. A gente vai te entregar esse cartãozinho aqui. Paulo, que era muito conhecimento sobre a lei, que no início dessa semana que a gente viu, ele falou para colocar o nosso dinheiro do lado. Ele começa dizendo: o ponto é, aqueles que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dá conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja assentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo momento, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda obra. Eu vou te dar um momento para você ter uma conversa com o seu Criador. Não é sobre uma regra, isso não é sobre uma transação financeira, é sobre o que Jesus tem para você na sua vida financeira. Cada um vai ter uma conversa diferente. Não é uma regra que você precisa provar que você vai para você entrar no céu. A única coisa que você precisa para entrar no céu é acreditar em Jesus. Não é sobre a sua salvação, é sobre o seu relacionamento com Deus. Não é uma das coisas que você precisa fazer para estar no clube. Não é como participar de um clube de golfe. O dinheiro que você dá, ninguém tá tirando uma comissão disso, ninguém tá ficando rico com esse dinheiro. É sobre como o reino de Deus funciona. Nós queremos te convidar para o que realmente Deus está fazendo. É como um batismo, uma expressão externa do nosso coração, intenção interna. Eu quero que você, anonimamente, talvez a gente nem olhe. Eu não quero que você escreva o seu nome. Eu quero que você escreva o que Deus está falando com você. Eu quero que você fale. Eu sei que algum de vocês, o que Deus está falando é os 10%. Algum de vocês ainda não estão lá nesse momento e Ele está te falando para te entregar alguma outra porcentagem. Algum de vocês tem uma convicção muito clara de que Deus já falou e você já está fazendo algo. Em alguns momentos nós teremos os baldinhos passando ao redor. Não coloque nenhum dinheiro no balde, só coloque esse cartãozinho dentro da cesta entre você e Deus. Você fala com o seu parceiro depois no futuro. Então agora pegue as canetas. Escreva por fé, com fé, o que Deus está falando para você. É incrível que a gente está numa relação muito igual com as pessoas de Jerusalém no tempo de Malaquias. Eles passaram por uma estação de que ele era o último profeta e eles estavam esperando pelo Messias dele. E eles estavam aguardando pelo Messias deles. Nós também estamos aguardando com esperanças altas e de que Jesus está voltando e pode ser logo. A história da Escritura é sobre o nosso Deus, nosso Criador, nos procurando e querendo o nosso coração inteiro. É isso que essa série é sobre. Não é sobre as suas finanças. É sobre a sua fé. Jesus não está tão preocupado assim com a sua carteira, o quanto ele está preocupado com o seu coração. Amém.